Olá, pessoas queridas. Que Deus esteja com cada um de vocês, onde quer que estejam. Que a alegria, que a paz, que a confiança faça parte do viver de cada um. Vamos lá? Vamos estudar juntinhos o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Já vimos que o título não significa que bem-aventurados, felizes, aqueles que são mansos e pacíficos, signifique aqueles que ficam ali, parados, sem tomar atitude, que tanto faz, se a água corre para cima, para baixo, não é isso? Não. É agirmos, é uma atitude de espírito, agirmos de forma mansa, sem cólera, sem raiva, sem violência, sem braveza, sem nada daquilo que faz mal ao outro e a nós também, não é? Então nós já vimos algumas coisas a respeito disso e agora nós vamos ver instruções dos espíritos. Vamos ver o que nos diz aqui. O primeiro item da Instruções dos Espíritos, que tem por nome a afabilidade e a doçura. Lázaro Paris, 1861. A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas? O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por trás. Quantas coisas temos aqui, meus amigos. Olha, essa mensagem, ela vale para sempre. Eu acho que foi escrita ali, como vimos, né? Foi transmitida pelo espírito de Lázaro em 1861. Mas quando diz aqui que a benevolência com os semelhantes é fruto do amor ao próximo, que produz afabilidade e doçura, que são as formas de sua manifestação, mas nem sempre deve-se confiar nas aparências. Foi escrito em 1861 e assim o é ainda. Quantas são as pessoas que no mundo de hoje falam: nossa, mas fulano estava tão bem apresentado visualmente ali, a matéria. Ai, estava tão bem vestido e no fim me furtou e no fim, sabe? Não é confiar nas aparências, gente. Porque aí ele vem dizendo, a educação e a vivência do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Hoje em dia ainda há muito verniz. E o que é isso? É essa aparência de sermos bons, amáveis, solidários. Nossa, Silvia, você é tão boazinha. Não sou, não. Sou ser humano aprendendo e tentando, brigando comigo mesmo, brigando assim,
em algumas coisinhas para que eu me melhore no dia a dia, porque eu sei o quanto eu preciso melhorar. Então, o pouquinho que eu faça por dia nessa encarnação é igual fazer uma faxina num lugar gigantesco. Se a gente for fazendo aos pouquinhos, a gente vai conseguindo pelo menos dar conta. Se a gente quiser pegar tudo de uma vez, a gente vai deixar tudo lambecado, não é não? Então é isso. A gente usa muito esse verniz, por vezes, para querer parecer ser o que não somos. Então, eu tenho que procurar aí no outro, é em nós mesmos. É olhar para dentro da gente e descobrir quem é a Silvia de verdade. O que eu penso, o que eu acho, como eu sou. Porque aí eu posso ir me modificando, me melhorando e realmente tentar me tornar num ser com uma essência melhor, com o meu interior cheio de bondade, de amor e fraternidade. Que é isso que eu busco, é isso que eu estudo nos livros de André Luiz, de Chico Xavier, de Divaldo, de todos esses amigos espirituais aí que nos deram, né, a honra de estarmos aqui nesse tempo, podendo ler os ensinamentos dele, né? Mas o verniz é quando a gente quer parecer o que não é. Parecer o que não é. E isso, nossa, é muito difícil. Difícil e feio para a gente mesmo. Não é o feio julgar o outro. Ah, Silvia, então é feio porque eu tenho que ficar procurando. Ai, desculpe. Tinha um bichinho aqui, eu fui tocá-lo com a mão, sabe? E caiu um vidrinho no chão, por isso desse barulho. Mas o verniz é, é algo assim, usado de uma forma tão sabedora, né? Quando o Lázaro coloca nessa palavra, por quê? Porque se eu estou com uma mesa, uma porta, alguma coisa ali que está meio opaca, meio boroxoxô, né? Ou borocochô, como diz meu pai, vou lá e passo um verniz. Desculpem. Aí o que que acontece? Ela vai ficar bonita, ficar linda e maravilhosa, por vezes precisa, né? Porque a gente precisa manter ali a coisa arrumada, mas a essência continua sendo o quê? A madeira da porta, a madeira da janela. É o cerne, né? A madeira é o cerne. Então, é isso. Nós interiormente somos o nosso cerne, é ali que temos que ter a afabilidade, a doçura e fluirmos para verdadeiramente chegar até o próximo com tudo que há de bom e melhor, e não só fazendo de conta, porque ele vem depois nos colocando, né? Que fala uma coisa em frente à pessoa, quando está por trás, tudo ao contrário. Mas vamos continuar a leitura. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família, seus subordinados sofrerem com o peso do seu orgulho e tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Nossa, isso é aquele caso, né? Eu passo algumas situações fora de casa, eu engulo aquilo, faço de conta que tudo bem, faço uma cara, é o verniz, uma cara de que, tudo bem. A hora que eu chego em casa, eu chego chutando o cachorro, gritando com o marido, chutando a filha, batendo na neta. Isso é o quê? É o parecer, né? Ele vem falando aqui daqueles que são um fora de casa e outro dentro de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes.
Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado, não é? Porque todo aquele que desconta no outro aquilo que não o satisfaz na vida, e vou descontar no mais fraco, nossa, essa pessoa Ai, não tenho palavras, porque senão eu vou estar indo contra o próprio evangelho. Tá vendo como eu ainda tenho muito que mudar? Você acaba julgando, dependendo da palavra que a gente fale. Então, descontar no outro aquilo que, que faz com que ele se sinta o todo-poderoso ou a toda-poderosa. Antigamente era mais os homens, né? Hoje em dia tem mulheres ali que fazem igual, isso independe, é o ser humano, seja lá quem for. Pessoa que chega em casa e bate no filho, não sabe nem por quê, o filho não sabe que está apanhando, é para descontar a raiva que passou lá fora. No trabalho, o chefe chamou atenção, porque hoje em dia podia se dizer que fica o tempo todo no celular, no celular, no celular. E aí chega em casa e fala: aquele cara não tinha o direito de falar assim comigo. Vai lá e desconta em quem? Como diz aqui, naqueles que não podem resistir, que estão ali, que são mais frágeis, por vezes mulher e filhos que não têm para onde ir, para onde morar, e dizer chega, dar um basta, né? Então, eles falam: aqui eu mando e sou obedecido, mas também são detestados. Por quê? Porque é o que estão buscando, como é que age. São situações difíceis que nós vemos em muitos casos, que nem vêm a calhar aqui, mas em alguns momentos que eu passo assim pelas reportagens, para falar a verdade, estou meio que fugindo delas, também não posso, porque a gente precisa saber o que acontece no mundo e pelo menos para vibrar luz, paz e discernimento aos que governam ali, mas por vezes famílias assim que pai tirando a vida de mãe, de filhos, filhos tirando as dos pais, mas é pedir a Deus, gente, nesses momentos, não é o julgar. Isso aqui é um lembrete para nós mesmos, para que não sejamos assim, não para que julguemos o outro se está agindo dessa forma, né? Então, isso que Lázaro vem nos colocando, a afabilidade e a doçura, mas a verdadeira, e não que haja esse verniz que na madeira tem o efeito de dar brilho, e que em nós o verniz significa mostrar ser o que não sou. É isso. Então, que a gente nunca queira um verniz na nossa cara, não, né? Antigamente falava, é muito cara de pau. Só está faltando um verniz, não é? Então é isso, que não tenhamos verniz, que sejamos o que realmente somos, e principalmente conosco mesmo. A gente não pode falar: meu Deus, eu participo da casa espírita, então eu sou uma santa, eu não preciso mudar em nada. Muito pelo contrário, preciso sim. Graças a Deus eu estou buscando perceber isso. Fácil não é, como não é? Porque tem coisas que a gente traz arraigada em nós de tempos e tempos, não é? Mas nós vamos aos pouquinhos, se tivermos a tal da boa vontade, aprendendo. Continuando. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Olha, esse parágrafo é tão pequenininho, mas ele diz tantas coisas, né? Não tem como enganar o mundo
né, derramar ali pela boca, como diz, leite e mel. Não, não há isso. E depois fazer o quê? Agir com essa hipocrisia. Não dá, não dá. Porque, como se diz e como vimos aqui, nós podemos enganar ao outro, ser fingido, né? Ou chamado fingido, é o fingimento. Podemos fingir ao outro, mas nunca enganar a Deus, né? Porque aquele que realmente traz a afabilidade, a doçura, a mansuetude, a paciência, não consegue fingir, não se contradiz. Ele não sabe ser o que ele não é, né? Ele pode passar por uma fase difícil, mas ele não vai pisar em ninguém, não vai descontar no outro. Ele é a mesma pessoa, ou ela, ser humano, estou usando ele por ter ali o ser humano. Pode ser ali, estar falando com alguém da elite, da maior classe social, com um governante, ou estar falando com aquele que trabalha na sua casa, ou com um vizinho, ou com um diretor de uma empresa, de uma escola. Ele é ele, nas fases boas e nas más também. E por isso não engana ninguém. São pessoas que são o que são e que conseguem manter ali esse equilíbrio, né? Então que a gente busque ser esse ser que é o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade, diante seja lá de quem for e principalmente diante de Deus, porque quantos casos há que acontece aí alguma coisa, parece que se passa impune diante da sociedade, das leis, da justiça, mas nós, espírita que somos, sabemos que passou impune durante a encarnação, não foi descoberto pela justiça do homem, porém, para a justiça de Deus, ele terá que prestar conta lá. Assim nós também. E que comecemos a prestar conta de nós para conosco, de como agimos, de como falamos, de como nos portamos diante daquele que tem autoridade, diante daquele que está ali como na visão profissional, digamos assim, como um subalterno. Todos são seres humanos, todos merecem o mesmo bom dia, com desejo de um bom dia. Todos merecem uma palavra boa e merecem uma energia emanada boa e não de interesses, né? Bem, meus amigos, fiquem com Deus, que a semana seja plena, cheia de luz e da presença constante de Deus em cada atitude de cada um de nós. Que assim seja e até breve, se assim Deus nos consentir, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bye, bye!